Seus animais de estimação deveriam te amar. Você os trata como membros da sua família. Espera amor incondicional em troca. E embora isso seja verdade na maioria das vezes, às vezes os relacionamentos podem dar um pouco errado. Ou, como será revelado neste vídeo, muito errado. Então, sem perder tempo, aqui estão 18 casos inacreditáveis de animais de estimação que comeram seus donos bem na frente de todo mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. O ataque do urso pardo a Timothy Treadwell. Timothy Treadwell, entusiasta de ursos, era conhecido por sua prática controversa de viver entre ursos pardos no Parque Nacional de Katmai. Em 2003, Treadwell e sua namorada foram acampar para observar de perto esses animais magníficos. A jornada teve um desfecho trágico quando um dos ursos atacou o casal, possivelmente enquanto Treadwell montava uma câmera. Sua ausência chamou a atenção de Willie Fulton, piloto de táxi aéreo, responsável por seu transporte. Fulton visitou o acampamento e o encontrou abandonado, com sinais de ataque de urso. As autoridades foram chamadas e tiveram que tranquilizar os ursos para acessar a área. O corpo de Treadwell e de sua namorada foram encontrados. Parte do evento foi gravado em vídeo, que se tornou infame pelo conteúdo perturbador, mostrando os momentos finais do casal. Devido à violência do conteúdo, poucas pessoas tiveram coragem de assistir à gravação. Número 2. As consequências fatais de ter um urso como Pat Kellyanne Walls e seu marido Michael eram conhecidos na pequena comunidade, onde viviam por seu amor intenso pelos animais. Desde cedo, ambos mostravam uma ligação especial com a natureza e, durante anos, adotaram e cuidaram de diversos animais resgatados, desde cães e gatos até aves exóticas. No entanto, em uma decisão que chocou vizinhos e especialistas, eles decidiram adotar um urso negro, um animal selvagem, imponente e de força descomunal como animal de estimação. O urso negro, apesar de estar em cativeiro, nunca deixou de ser um animal selvagem por natureza. A ideia de manter um urso como um pet doméstico é arriscada e repleta de desafios que a maioria das pessoas simplesmente não consegue compreender completamente. Ursos são predadores natos, dotados de instintos profundos e uma força física que supera a de quase todos os outros animais terrestres. Além disso, sua convivência exige espaços amplos, cuidados específicos e, acima de tudo, respeito por sua natureza selvagem. Kellyanne e Michael mantinham o urso em uma jaula robusta projetada para manter o animal seguro e evitar fugas, mas que não eliminava os riscos inerentes ao convívio tão próximo com um predador tão poderoso. O urso parecia relativamente calmo na maior parte do tempo, e a família acreditava, talvez ingenuamente, que tinham conseguido domesticar o animal e que ele responderia à convivência humana com docilidade. No entanto, tudo mudou drasticamente em um fatídico dia, quando Kellyanne entrou na jaula para realizar uma tarefa rotineira: alimentar e limpar o espaço do urso. Talvez acreditasse estar protegida pelo fato do urso estar em cativeiro e acostumado à presença humana. Mas, naquele momento, algo despertou dentro do animal um instinto que não pode ser domesticado. Sem aviso, o urso se voltou contra Kellyanne e a atacou violentamente. O ataque foi brutal e rápido. O urso usou suas garras afiadas e dentes fortes para ferir Kellyanne, que sofreu arranhões profundos e ferimentos graves. O desespero tomou conta do momento, e vizinhos que moravam próximos ouviram os gritos de socorro, incluindo o choro e os apelos das crianças que assistiam horrorizadas ao ataque. A cena foi um verdadeiro pesadelo para todos que estavam por perto. Apesar da rápida resposta dos vizinhos, que correram para ajudar e ligaram para os serviços de emergência, o ataque havia causado danos irreparáveis. Kellyanne estava gravemente ferida e, infelizmente, não resistiu. Ela morreu antes que a equipe médica pudesse chegar e prestar o socorro necessário. A morte de Kellyanne deixou uma marca profunda na família Walls, que jamais conseguiria superar a perda. O marido Michael, devastado, enfrentou sentimentos complexos de culpa, tristeza e arrependimento por ter acreditado que manter um animal tão perigoso em cativeiro era uma boa ideia. A comunidade local também ficou abalada. O caso rapidamente ganhou repercussão na mídia regional, gerando debates intensos sobre os perigos de se manter animais selvagens como pets e sobre a responsabilidade que isso implica. Especialistas em vida selvagem e organizações de proteção animal utilizaram o episódio para alertar sobre os riscos envolvidos em domesticar animais que nunca foram feitos para viver em ambientes urbanos ou domésticos. Eles enfatizaram que, embora a paixão pelos animais seja louvável, a falta de compreensão e o descuido com as necessidades naturais dessas espécies pode levar a consequências trágicas, não apenas para os tutores, mas também para o próprio animal e para a comunidade ao redor.
O incidente dos Walls é um exemplo cruel e doloroso de como a mistura entre o instinto selvagem e a tentativa humana de controlar a natureza pode ter resultados fatais. Manter um urso em casa não é apenas perigoso, é irresponsável, tanto para a segurança das pessoas quanto para o bem-estar do próprio animal, que sofre ao ser retirado de seu habitat natural e privado de sua liberdade. Após o ocorrido, as autoridades locais implementaram regras mais rígidas quanto à posse de animais exóticos, visando evitar novas tragédias. O caso também fomentou uma reflexão maior sobre o respeito à vida selvagem e a importância de conservar esses animais em seus ambientes naturais, longe do convívio humano direto. Kellyanne Walls não apenas perdeu a vida, mas seu destino serve como um alerta potente para todos que pensam em ter um animal selvagem como pet. Nem todo amor é suficiente para domar a força da natureza. Número 3. O vínculo mortal entre Maurice e Humphrey. Maurice Els era um homem que tinha vivido uma vida marcada por disciplina, coragem e conexão com a natureza. Major aposentado do exército, ele dedicou sua aposentadoria à vida no campo, transformando-se em fazendeiro em uma região remota, onde encontrou uma nova paixão, os animais selvagens. Mas, entre todas as criaturas, foi um bebê hipopótamo que roubou seu coração e mudou para sempre sua vida, Humphrey. A relação entre Maurice e Humphrey era única e, para muitos, incomum, até mesmo perigosa. Hipopótamos não são animais domesticáveis. São considerados uns dos mamíferos mais agressivos e perigosos da África. Com seu tamanho imponente e força brutal, esses animais podem se tornar letais rapidamente, especialmente se sentirem ameaçados ou territorialistas. No entanto, Maurice estava convencido de que poderia estabelecer um vínculo especial com Humphrey, como se aquele bebê fosse uma exceção à regra. Humphrey chegou à fazenda de Maurice ainda muito jovem, órfão e vulnerável. O fazendeiro decidiu cuidar do animal, alimentando-o, protegendo-o e proporcionando a ele um ambiente que imitava seu habitat natural o máximo possível. O hipopótamo cresceu com a liberdade de brincar, caminhar e até nadar livremente em um rio que cortava a propriedade de Maurice. Naquelas águas, Maurice e Humphrey frequentemente interagiam. Brincavam, nadavam lado a lado, e parecia que o laço entre eles só ficava mais forte a cada dia. A relação foi, por um tempo, um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e respeito. Para Maurice, Humphrey não era apenas um animal. Ele era um companheiro, quase um membro da família. Mas como qualquer pessoa com conhecimento sobre hipopótamos poderia alertar, a natureza tem suas regras imutáveis. E um hipopótamo, mesmo criado desde filhote, carrega consigo instintos profundos e agressivos, que podem se manifestar a qualquer momento. O primeiro sinal de perigo veio quando Johan, sobrinho de Maurice, foi atacado por Humphrey durante uma brincadeira no rio. O jovem sofreu ferimentos consideráveis, mas felizmente sobreviveu. Para muitos, esse deveria ter sido um alerta claro. Aquele animal, por maior que fosse o vínculo emocional, ainda era uma criatura selvagem e imprevisível. Porém, Maurice escolheu interpretar o incidente como um acidente isolado, um mal-entendido momentâneo que não comprometia a amizade e a confiança entre ele e Humphrey. Essa postura otimista, apesar de compreensível do ponto de vista afetivo, acabou sendo uma decisão fatal. No final de novembro de 2011, Maurice saiu para verificar Humphrey, como fazia diariamente, garantindo que o hipopótamo estivesse bem e com o ambiente seguro. Porém, ele não voltou. Horas depois, a família, preocupada com seu desaparecimento, começou uma busca intensa pelo fazendeiro. O desfecho foi trágico. O corpo de Maurice foi encontrado flutuando no rio, que cortava sua propriedade, com sinais claros de um ataque violento. A investigação oficial concluiu que Humphrey havia atacado Maurice, arrastando-o para a água e infligindo mordidas profundas e letais. Apesar de o hipopótamo não ter consumido o corpo, os ferimentos causados eram suficientes para a morte imediata. Os especialistas apontam que, embora o animal não tenha a intenção consciente de matar humanos, ele age com instinto de defesa e territorialidade, que em situações como essa podem ser devastadoras. A história de Maurice e Humphrey é uma narrativa de amor, confiança e tragédia, que levanta questões importantes sobre os limites da convivência entre humanos e animais selvagens. É um lembrete brutal de que, por mais que possamos criar vínculos afetivos com certas espécies, a natureza tem seu curso e a selvageria inerente a alguns animais nunca desaparece completamente. O caso também ressalta a importância de respeitar o comportamento instintivo dos animais, mesmo aqueles criados em ambientes controlados. Para a família Els, a perda foi dolorosa e profunda. Maurice não era apenas um patriarca e fazendeiro respeitado. Ele era um homem apaixonado pela vida selvagem, cuja trajetória terminou de forma inesperada e trágica. Johan, o sobrinho que escapou com vida, carrega consigo o trauma daquele dia e uma lembrança amarga de que, às vezes, o amor não é suficiente para impedir que a natureza siga seu curso. No cenário mais amplo, o episódio serviu como um alerta para outras pessoas que, encantadas pela ideia de domesticar animais exóticos ou selvagens, acabam ignorando os perigos reais.
Número 4. O ataque trágico de Travis, o chimpanzé Travis. Um chimpanzé adotado quando bebê por Sandra e Jerome Harold, teve um lar amoroso, especialmente com Sandra, após a morte de Jerome. Apesar de ser um membro querido da família, Travis tinha um comportamento imprevisível, escapando diversas vezes de seu recinto, causando preocupação na comunidade. Sandra, no entanto, recusava-se a devolver Travis à vida selvagem ou fazer mudanças significativas nos cuidados, acreditando que poderia controlar suas excentricidades. A situação piorou quando Travis escapou novamente, após Sandra lhe administrar medicação e Xanax para tratar a doença de Lyme. Sandra ligou para sua amiga próxima, Charla Nash, pedindo ajuda para atrair o chimpanzé com seu brinquedo favorito. Tragicamente, quando Charla tentou isso, Travis ficou agitado e lançou um ataque violento, mordendo as mãos dela e causando graves arranhões pelo corpo. Sandra tentou intervir com uma faca, mas só piorou a agressividade do chimpanzé. Em pânico, Sandra fugiu para o carro e ligou para o 911. Os socorristas inicialmente não acreditaram na gravidade do relato, mas ao chegar, encontraram uma cena horrível e tiveram que atirar em Travis para encerrar o ataque. Charla Nash foi levada às pressas para o hospital, passou por cirurgias de emergência e precisou de um transplante facial. Embora tenha sobrevivido, o trauma a deixou profundamente marcada, e desde então ela defende leis mais rígidas sobre a posse de animais selvagens. Número 5. O encontro arrepiante com a viúva negra. Se os casos anteriores já pareciam perturbadores, a experiência de Mark Vogel é de arrepiar. Vogel, um alemão de 30 anos, era fascinado por insetos e aracnídeos. Ele mantinha uma coleção com mais de 200 criaturas, incluindo várias aranhas venenosas, como a temida viúva negra. Em um dia fatal, Vogel foi mordido por uma dessas aranhas. Vivendo sozinho e sem conseguir pedir ajuda, ele acabou morrendo devido aos efeitos do veneno. Meses se passaram até que os vizinhos, preocupados com seu sumiço, chamaram a polícia. Ao entrar no apartamento, os oficiais encontraram uma cena horrenda. O corpo de Vogel coberto pelas criaturas que ele mantinha, muitas das quais haviam começado a se alimentar dele por falta de outra fonte de comida. A cena foi tão perturbadora que levou horas para que os serviços de emergência e controle animal limpassem o local. Os aracnídeos e insetos sobreviventes do apartamento foram realocados para uma área de conservação e Mark Vogel foi finalmente enterrado. Número 6. O destino trágico de Harry e Sally. A história dos Pugs, Harry e Sally de Omaha, é uma lembrança sombria da relação entre pets e seus donos. Após a morte súbita do dono, que não tinha amigos ou parentes próximos, os dois cães ficaram presos dentro da casa, sozinhos e sem cuidados. Inicialmente tentaram sobreviver sem comida, mas à medida que os dias viraram semanas, a fome se tornou insuportável. Em uma reviravolta desesperadora e trágica, os cachorros passaram a se alimentar do corpo do falecido dono. Os vizinhos, notando sua ausência, alertaram as autoridades. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo e os dois cães. Harry e Sally foram levados à Nebraska Humane Society. Apesar do ocorrido, foram adotados por um casal carinhoso de Indiana, que lhes deu uma nova vida. Esse caso revela tanto a lealdade dos animais, quanto as consequências extremas da negligência humana. Número 7. A fúria fatal de Scarface Pitbulls frequentemente enfrentam preconceitos, mas o caso de Scarface ultrapassou todos os limites. Scarface era um cão resgatado, adotado por Brenda e Ishmael Guerreiro, que acreditavam poder reabilitá-lo após um passado difícil. Infelizmente, seus esforços terminaram em tragédia. Certo dia, Brenda tentava colocar uma blusa em Scarface quando o cachorro a atacou repentinamente. O marido correu para socorrê-la, mas Scarface também o atacou. O filho do casal tentou intervir com uma faca, mas isso não foi suficiente para conter o cão. Vizinhos assustados ligaram para o 911. A equipe de emergência teve dificuldade em controlar o animal. Primeiro tentaram com taser, o que só aumentou sua agressividade. Foram obrigados a usar tranquilizantes. Apesar dos esforços, Scarface foi sacrificado para evitar mais danos. Brenda foi hospitalizada e precisou de semanas de tratamento. Número 8. O tigre escondido do Harlem. Em um caso chocante, Antoine Yates demonstrou o quão perigoso pode ser manter animais exóticos. Yates, admirador de grandes felinos, mantinha secretamente uma tigre de bengala siberiana, chamada Ming, em seu apartamento em um prédio de vários andares no Harlem, Nova York, uma decisão altamente arriscada. As autoridades só descobriram a existência de Ming quando Yates procurou atendimento médico com ferimentos graves no braço. Ele afirmou que tinha sido atacado por um pitbull, mas a natureza das lesões sugeria algo muito maior. Mais tarde ficou claro que Ming o havia atacado após uma briga entre o tigre e outro animal de estimação. Um mês depois, uma denúncia anônima levou a polícia a investigar o apartamento de Yates. Ao chegarem, encontraram Ming agitado e rosnando. Retirar um tigre de um apartamento apertado não foi fácil.
Os oficiais precisaram usar tranquilizantes, um processo arriscado e complexo. Yates afirmou que o tigre só estava com medo e que o manteria novamente, se pudesse. Apesar disso, Ming foi apreendida e levada a um santuário em Ohio, onde viveu pacificamente até sua morte. Número 9. O incidente catastrófico com os gatos. O marido de Janet V havia a deixado um ano antes e, sem filhos, sua vida passou a girar em torno de seus animais de estimação, seus principais companheiros. Sua natureza reclusa fazia com que ela tivesse pouco contato com os vizinhos. Com o passar das semanas e nenhum sinal de Janet, o acúmulo de correspondência chamou a atenção de moradores locais preocupados. Percebendo que ela não era vista há dias, decidiram chamar as autoridades para uma verificação de bem-estar. A polícia enfrentou dificuldades para entrar na casa devido à vegetação crescida e à desordem. Eventualmente, um oficial precisou subir por uma escada até uma janela para conseguir acesso. Lá dentro, encontraram uma cena trágica e perturbadora. Janet havia falecido devido a uma condição médica e seu corpo permaneceu sem ser descoberto por um tempo. A casa estava tomada pelo cheiro de decomposição e os agentes se depararam com uma visão angustiante. Alguns dos gatos de Janet haviam sobrevivido, mas sem outra fonte de alimento, haviam recorrido a comer partes do corpo dela. Os gatos sobreviventes foram levados a um abrigo local, receberam cuidados médicos e, eventualmente, foram adotados. Esse caso ressalta os riscos de se viver sozinho sem um sistema de apoio e a importância de visitas regulares para pessoas nessa situação. Número 10. Fúria do macaco. Macacos costumam ser vistos como animais divertidos e brincalhões, mas podem ser imprevisíveis e perigosos. Naga Muhammad, um homem de 72 anos da Malásia, tinha um macaco que era seu companheiro constante. Os dois colhiam cocos juntos todos os dias, numa rotina que fazia parte da vida de Naga. Certo dia, ele prometeu ao filho de 29 anos, Mood, que traria cocos para casa. Como de costume, ele amarrou o macaco com uma corda e o subiu em uma árvore, mas algo deu terrivelmente errado. Em vez de coletar cocos, o macaco teve um surto agressivo e atacou Naga. O animal mordeu o braço de Naga com tanta força que rompeu uma artéria. O sangramento foi fatal. Mood, estranhando a demora do pai e o silêncio repentino, saiu para procurar e encontrou a cena horrível. Ao se aproximar, também foi atacado, mas sobreviveu. Vizinhos chamaram as autoridades. O macaco foi capturado e levado para avaliação. Decidiu-se que ele seria reabilitado e devolvido à natureza. Número 11. O dilema do puma-pumas, também conhecidos como leões da montanha ou onças pardas, são predadores poderosos e furtivos. Apesar dos riscos óbvios, algumas pessoas tentam criá-los como animais de estimação. Amber Michelle Couch, do Texas, era uma dessas pessoas. A lei estadual permite a posse desses animais, com as licenças apropriadas e vacinação em dia, o que Amber não cumpria. Seu puma estava sem vacinação e vivendo em uma gaiola apertada, o que aumentava seu estresse e agressividade. A situação explodiu quando o sobrinho pequeno de Amber se aproximou demais da gaiola. Sentindo-se ameaçado, o puma o atacou, causando ferimentos graves no rosto. O menino sobreviveu, mas passou um longo período hospitalizado. Após o ataque, as autoridades confiscaram o animal e multaram Amber por negligência. Ela foi proibida de manter animais até provar que pode cuidar adequadamente deles. O puma foi sacrificado por motivos de segurança. Esse caso reforça o perigo extremo de manter animais selvagens como pets, especialmente quando não há os devidos cuidados e estruturas adequadas. Número 12. O incidente com o uapiti. O uapiti, um híbrido raro entre o cervo vermelho e o alce, atrai entusiastas da vida selvagem por sua raridade. Esse foi o caso de Pat MacDonald, um australiano que mantinha um uapiti em sua propriedade. Apesar do encanto de ter um animal tão único, o perigo era real. Em um dia comum, enquanto alimentava o uapiti, sua esposa e seu filho adolescente estavam dentro de casa. De repente, ouviram gritos vindos do quintal. Ao correrem para fora, viram Pat sendo atacado pelo uapiti. Em desespero, a esposa Mandy entrou no cercado para ajudar, mas também foi atacada. O filho Ethan correu de volta para dentro e chamou a polícia. Enquanto isso, Mandy tentava se defender com o que encontrava. Por sorte, um paramédico que estava nas proximidades interveio a tempo. A polícia chegou logo depois e precisou tranquilizar o uapiti. Para resgatar Mandy, ela foi levada ao hospital mais próximo, mas seus ferimentos exigiram transporte aéreo para uma unidade mais avançada. Especialistas acreditam que o comportamento agressivo do uapiti pode ter sido causado por mudanças hormonais ou por se sentir ameaçado. O caso reforça a imprevisibilidade de animais selvagens, mesmo criados em cativeiro. Número 13. O ataque do cervo. Muitos associam cervos a imagens gentis e serenas, como nos contos infantis ou filmes, mas cervos, especialmente em espécies maiores,
podem apresentar comportamentos perigosos. Gerald Rushton, um entusiasta de cervos, vivenciou essa dura realidade. Ele criava vários cervos em sua propriedade, incluindo cervos vermelhos europeus, conhecidos por seus chifres impressionantes e porte robusto. Apesar da aparência majestosa, esses animais podem ser agressivos, principalmente em determinadas épocas do ano. Num dia fatídico, Gerald entrou no cercado para alimentar seus cervos e acabou assustando-os. Um cervo vermelho de 225 kg, irritado com a presença repentina, o atacou. O animal investiu contra Gerald, derrubando-o e o atingindo com seus chifres, prendendo-o contra a cerca. O ataque piorou. O cervo pisoteou Gerald com violência, causando ferimentos graves. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas foram impedidos de intervir devido à agressividade do animal. As autoridades decidiram abater o cervo para que os socorristas pudessem acessar o local. Infelizmente, Gerald já havia falecido. Número 14. O pássaro mortal. O casuar é considerado o pássaro mais perigoso do mundo, fama conquistada por seu temperamento agressivo e características físicas assustadoras. Originário da Austrália, Nova Guiné e ilhas próximas, o casuar é um pássaro que parece pré-histórico e pode ser extremamente letal. Esse pássaro, incapaz de voar, é conhecido por suas pernas poderosas e garras afiadas como navalhas. Essas características fazem dele uma criatura formidável, mesmo para os mais experientes especialistas em vida selvagem. Marvin Rajos, um texano de 75 anos com grande paixão por aves exóticas, foi o protagonista de um trágico incidente envolvendo justamente um desses pássaros. Rajos era um criador experiente, com sucesso na reprodução de avestruzes, emas e casuares, tornando-se o primeiro dos Crocodiles a alcançar tal feito. Apesar de toda essa experiência, um acidente trágico levou à sua morte. Um dia, enquanto observava seus casuares, Marvin tropeçou e caiu. O movimento repentino assustou um dos grandes pássaros, que o interpretou como uma ameaça. Num ataque agressivo, o casuar usou suas garras letais para causar ferimentos graves. Rajos, consciente da gravidade da situação, conseguiu ligar para o serviço de emergência em um apelo desesperado por ajuda. A ligação foi assustadora, captando seu medo e urgência. As equipes de resgate enfrentaram grande dificuldade para alcançá-lo, pois o pássaro agressivo impedia o acesso. Após minutos tensos, conseguiram retirar Marvin e levá-lo ao hospital. Infelizmente, os ferimentos foram fatais e Rajos não sobreviveu. Número 15. Tragédia com o Gnu, Wildebest. Você deve se lembrar da cena de estampida dos gnus em O Rei Leão. Na vida real, esses animais são tão caóticos quanto poderosos. Klaus der Henda, um amante de animais exóticos, decidiu criar um filhote de gnu como pet, junto com lhamas, emas, renas e avestruzes. O gnu cresceu, e seu comportamento agitado aumentou algo que Klaus considerava normal. Ele até incentivou a reprodução, introduzindo uma fêmea, e o casal teve um filhote, o que reforçou ainda mais o apego de Klaus. Em 5 de dezembro de 2004, Klaus foi ao celeiro alimentar os animais, mas não voltou. Sua esposa, preocupada, foi verificar e encontrou uma cena devastadora. Klaus estava no chão, gravemente ferido e sem sinais de vida. Os serviços de emergência foram chamados, mas nada pôde ser feito. A investigação revelou que o GNU, em plena época de acasalamento e mais agressivo, reagiu violentamente a um gesto de Klaus, atacando-o com força, atingindo seu peito e cabeça. Essa tragédia mostra que animais selvagens, mesmo criados desde filhotes, mantêm instintos perigosos e não devem ser domesticados. Número 16. Tragédia com o lagarto monitor. Ter animais exóticos em casa sempre despertou fascínio e admiração para muitos entusiastas da natureza, especialmente aqueles apaixonados por répteis. No entanto, essa paixão pode esconder perigos que muitas vezes são subestimados. Ronald Huff, um colecionador experiente e amante dos répteis, escolheu um dos mais imponentes e perigosos representantes desse grupo, os lagartos monitores. Esses répteis, conhecidos por seu porte impressionante, força surpreendente e comportamento predatório, são criaturas fascinantes, mas que exigem respeito extremo, algo que Ronald, infelizmente, aprendeu da pior maneira possível. Os lagartos monitores, também chamados de varanos, são conhecidos pela sua capacidade física notável. Podem crescer até 2 metros de comprimento, possuem garras afiadas que parecem feitas para rasgar, e sua mordida, além de dolorosa, é venenosa. Na natureza, esses predadores dominam territórios amplos, alimentando-se de uma variedade impressionante de presas, desde pequenos mamíferos até aves, e até mesmo cangurus em algumas regiões da Austrália. Essa combinação de tamanho, força e veneno os torna perigosos para humanos, razão pela qual não são recomendados como animais domésticos. Apesar disso, Ronald não resistiu ao fascínio e decidiu criar vários desses lagartos em sua residência.
A casa de Ronald transformou-se em uma verdadeira mini-reserva de répteis exóticos, com vários lagartos monitores vivendo em terrários adaptados e, em alguns casos, soltos em espaços controlados. Para Ronald, essa era uma paixão que misturava admiração científica e um desejo de conexão íntima com uma das formas mais primitivas e poderosas de vida na Terra. Entretanto, a linha entre cuidado e risco era tênue e, em última análise, fatal. Depois de alguns dias sem notícias de Ronald, seus vizinhos começaram a se preocupar. Era incomum que ele desaparecesse do convívio social por tanto tempo. Temendo que algo pudesse ter acontecido, eles contataram as autoridades para uma verificação. A polícia chegou à residência e, apesar das batidas insistentes, não recebeu resposta. Sem alternativa, os oficiais tiveram que forçar a entrada no imóvel. O que encontraram dentro da casa foi uma cena chocante e perturbadora. Ronald estava caído junto à porta da sala, já sem vida. Sobre seu corpo, 7 lagartos monitores estavam se alimentando, numa imagem que parecia saída de um filme de terror. A brutalidade daquela situação era um retrato claro dos perigos que podem estar escondidos quando se escolhe ter animais selvagens e predadores como companhia. A investigação subsequente buscou entender o que poderia ter levado a esse fim trágico. A conclusão foi que Ronald provavelmente passou mal, talvez por um problema cardíaco ou outra condição súbita, e caiu no local. Imóvel e vulnerável, ele se tornou presa fácil para os lagartos. Um deles teria iniciado o ataque, que rapidamente se tornou fatal, e os outros se juntaram na alimentação. A autópsia confirmou que as lesões causadas pelos répteis foram suficientes para levar à morte de Ronald, tornando o incidente um aviso sombrio sobre os riscos reais e não negociáveis de criar esses predadores em ambientes domésticos. Esse caso serve como um alerta para amantes de animais exóticos e para o público em geral. Por mais que a admiração e o fascínio sejam legítimos, certas criaturas não são feitas para viver em casas, em contato próximo com humanos. Os lagartos monitores, com seu comportamento agressivo, força brutal e natureza selvagem, são um exemplo perfeito de animais que, apesar de cativarem por sua imponência, não devem ser tratados como pets comuns. Além dos riscos físicos, a manutenção desses répteis requer conhecimento especializado, instalações adequadas e um respeito profundo pelas suas necessidades e comportamentos naturais. Quando esses cuidados falham ou são negligenciados, as consequências podem ser devastadoras, como demonstrou tragicamente a história de Ronald Huff. Para as autoridades e especialistas em vida selvagem, casos assim reforçam a necessidade de regulamentação rigorosa e fiscalização efetiva sobre a posse de animais exóticos e potencialmente perigosos. A vida humana, afinal, não deve ser colocada em risco por conta de uma paixão mal orientada ou pela vaidade de possuir um animal raro e impressionante. Em resumo, a história de Ronald e seus lagartos monitores é um lembrete poderoso. Nem todo amor por animais é suficiente para garantir segurança, e algumas escolhas trazem consequências fatais que vão muito além da nossa vontade. Número 17. Perigo com a Piton. Outro caso perturbador envolvendo animais exóticos ocorreu com Jaren Hare e Charles Darnell, dos Estados Unidos. O casal tinha uma Piton birmanesa albina, com cerca de 2,5 metros de comprimento. Apesar de não serem venenosas, essas cobras são constritoras e podem causar sérios danos, especialmente se não forem mantidas de forma adequada. A cobra vivia em um recinto improvisado, coberto por um cobertor e preso com alfinetes de segurança, um método totalmente inadequado. O problema foi agravado pelo uso de medicamentos e substâncias pelo casal, que comprometiam sua capacidade de cuidar do animal. Na madrugada de uma noite de 2009, a cobra escapou e entrou no quarto da filha pequena do casal. Tragicamente, a criança foi atacada e morreu. Na manhã seguinte, Darnell encontrou a cena horrível, a cobra e a filha no quarto. Desesperado, ele atacou a cobra e chamou a emergência, mas já era tarde demais. A Piton foi transferida para uma base da Força Aérea, onde foi usada em treinamentos. Já Jaren e Charles foram condenados por negligência grave e enviados à prisão. O caso serviu como alerta sobre os perigos de manter répteis grandes e potencialmente letais em condições precárias. Número 18. O réptil mortal. Quando se trata de ter animais de estimação, poucas escolhas são tão arriscadas quanto manter cobras venenosas. A mamba negra é conhecida por seu veneno potente e natureza agressiva. É uma das cobras mais perigosas do planeta, representando um grande desafio mesmo para herpetologistas experientes. Seu veneno pode causar a morte em poucas horas, se não for tratado, tornando-a uma escolha extremamente perigosa como pet. A Lita Stacy, de Putnam Lake, Nova York, era fascinada por cobras e acumulou mais de 70 répteis em casa. Entre eles, havia uma mamba negra. Apesar dos avisos e preocupações de amigos e familiares, Alita mantinha um relacionamento próximo com seus répteis. O perigo, infelizmente, se tornou real. Certo dia, seu namorado a encontrou inconsciente em casa. A mamba havia escapado de seu recinto devido a um cadeado mal preso. Em um momento trágico, a cobra mordeu Alita no antebraço.
Dado o poder do veneno da mamba, que age rapidamente, as chances de sobrevivência eram mínimas. Apesar da intervenção médica rápida, a morte de Alita foi inevitável. Esse caso trágico reforça os riscos de manter cobras altamente venenosas como animais de estimação. Mesmo recintos que parecem seguros podem falhar, e o resultado pode ser fatal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!